Capítulo 5 do livro de 1ª a 2ª Reis. O livro de 1ª Reis. Esboço do livro. O reinado de Salomão. 11:43. Salomão sucede a Davi como rei. 2:11. Salomão consolida seu cargo como rei. 2:12:46. A sabedoria e administração de Salomão. 3:1-4:34. O sucesso e a fama de Salomão. 5:1-10:29. Preparativo para a construção do templo. 5:1-18. Construção do templo. 6:1-38. Construção do palácio de Salomão. 7:1-12. Mobiliário do templo. 7:3-15. Dedicação do templo. 8:1-66. Confirmação do concerto davídico. 9:1-9. Realização e fama de Salomão. 9:10-10:29. Declínio e morte de Salomão. 11:1-43. Manifesta poligamia e idolatria de Salomão. 11:1-8. Castigo da divisão do reino predito por Deus. 11:9-13. Deus suscita adversário contra Salomão. 11:14-28. A profecia de Aías. 11:29-40. A morte de Salomão. 11:41-43. A divisão do reino de Israel e Judá. 12:1-22-53. A consumação do juízo da divisão. 12:1-24. O reinado de Jeroboão, Israel. 12:25-14-20. Reinado de Roboão, Judá. 14:21-31. Reinado de Abias, Judá. 15:1-8. Reinado de Asa, Judá. 15:9-24. Reinado de Nadab, Israel. 15:25-31. Reinado de Baza, Israel. 15:32-16. Reinado de Elá, Israel. 16:8-14. Reinado de Ziri, Israel. 16:15-20. Reinado de Ori, Israel. 16:21. Reinado de Acabe, Israel. 16:29-22-40. Início do reinado de Acabe. 16:29-34. Acabe, o profeta Elias. 17:1-19-21. Batalha de Acabe contra a Síria. 20:21-43. Acabe e a vinha de Nabode. 21:29. Batalha fatal de Acabe com a Síria. 22:1-40. Reinado de Josafá, Judá. 22:41-50. Reinado de Acasias, Israel. 22:51-53. Estrutura do livro e seu lugar no cânon. Os fatos de 1º e 2º Reis vêm logo a seguir aos de 1ª e 2ª Samuel. Esses 4 livros, em conjunto, abrangem de forma seletiva toda a história dos reis de Israel e de Judá. 1050-586 a.C. 1ª e 2ª Reis abrange cronologicamente 4 séculos dessa história do rei Salomão. 970 a.C. ao exílio babilônico. 586 a.C. Primeiros Reis, isoladamente, abarca cerca de 120 anos. O reinado de Salomão, de 40 anos de duração. 930 a.C. Aproximadamente os primeiros 80 anos seguintes, a divisão do reino, cerca de 930-852 a.C. Primeiro e 2º rei formavam originalmente um só livro no Antigo Testamento hebraico.
Semelhantemente ao caso dos livros de Samuel, os livros dos reis eram originalmente um só no cânon judaico. Na Septuaginta eles foram agrupados com os livros de Samuel, assim chamado o terceiro e o quarto livro do reino. Encontra-se entre os profetas anteriores no cânon judaico, enquanto fazem parte dos livros históricos do cânon protestante. O seu caráter, o seu conteúdo continua a história dos livros de Samuel, assim relatando a retirada divina do reino por etapas sucessivas. 1 Reis 11:11, 9:4-7, 14:14, 16, 1 Rei 8:5, 22, 2 Samuel 7:2, 16. Mostra-se nele uma interpretação profética da história do povo, a qual seletivamente escrita, a dizer, o autor escreveu na perspectiva profética, relatando somente certos episódios da história aos quais foram considerados decisivos. O autor escreveu especificamente do ponto de vista do Deuteronômio 28:15, 36, 43, 52, 29, 9, 24, 28, em comparação com 2 Reis 17:7 e 20. O estilo do autor mostra-se pela moldura que caracteriza todos os relatos sobre os diversos reis. Ela consiste de fórmulas introdutórias e finais que apresentam poucas variações. 1 Reis 16, 23, 28, 2 Reis 16, 1, 3, 19, 20. Então menciona-se cada rei, dando a sua idade, extensão do reinado, a mãe e outros fatos considerados importantes. Depois vem uma avaliação deuteronômica do reinado, por exemplo, Jeroboão, 1 Reis 11:26, Ori, 1 Reis 16, 25, 26, Acabe, 1 Reis 16, 30, 33, Roboão, 1 Reis 14, 25, 31, Joás, 2 Reis 12, 2, 3, Acai, 2 Reis 16, 1, 4. Nenhum dos reis de Israel é recomendado, enquanto somente 3 daqueles de Judá são: Asa, 1 Reis 15, 19, 11, Ezequias, 2 Reis 18, 14, Josias, 2 Reis 22, 1, 2. Autoria e fontes literárias. Como 1ª e 2 Reis era originalmente um livro, esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônicos em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser não possa ser não possa ser conjunto, abrange, não,
Com o primeiro e segundo Reis era originalmente o livro. Esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônicos, em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdra como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. Muitos eruditos dizem que o autor de 1º a 2º Rei era um profeta desconhecido, um judeu cativo da Babilônia ao redor de 550 a.C., pelo fato de Joséfo atribuir rei aos profetas. Muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese mais provável é de que o profeta Jeremias seja o autor. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tenha escrito o livro. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois de sua queda. 2 Reis 24, 25. Aparece em Jeremias 39, 42, 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice. 2 Reis 25, 27 e 30, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos. Está claro também que o autor utilizou várias fontes literárias, citando nominalmente. O livro da história de Salomão, 11:41. O livro das crônicas dos reis de Israel, 14:19. O livro das crônicas dos reis de Judá, 14:29. Essas fontes literárias eram provavelmente registro escrito conservado pelos profetas e não anais oficiais da corte. É provável ainda que o autor tenha consultado outras fontes documentárias proféticas, tais como mencionado em 1 Crônica 29:29. Data. Apesar de que a data exata para a composição de 1º e 2º Reis seja incerta, acredita-se que a sua forma final estava pronta em algum momento da última parte do século VI a.C. O último acontecimento mencionado em 2 Reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia, considerando que Joaquim foi feito prisioneiro em 597 a.C. Os livros de Reis devem ter sido escritos depois de 560 a.C. Para que esta informação pudesse ser incluída, o autor de Reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia para a Pérsia em 538 a.C. Caso houvesse tido conhecimento desse evento, como não há menção dessa importante notícia em Reis, conclui-se então que Reis tenha sido escrito provavelmente antes de 538 a.C., embora os eventos registrados em 1 Reis tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo. Contexto histórico. Os acontecimentos descritos em 1 Reis abrangem um período de cerca de 120 anos. Recorda as turbulentas experiências do povo de Deus, desde a morte de Davi em cerca de 971 a.C. até o reinado de Josafá, o quarto rei do reino de Judá, o reinado de Acasias, o nono rei do reino de Israel, em cerca de 853 a.C. Este foi um período difícil da história do povo de Deus. Foram grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso em que um reino estável, dirigido por um líder forte, dividiu-se em dois. Objetivo: 5:1-6. O primeiro e segundo reis foram escritos para prover o povo hebraico no exílio babilônico uma versão bíblica da sua história e assim compreender o porquê a nação dividiu-se em 930 a.C. Porque o reino do norte, Israel, caiu em 722 a.C. e porque o reino davídico e Jerusalém caíram em 586 a.C. O livro de Reis salienta que a divisão e o colapso de Israel e de Judá foram uma consequência
direta e inevitável da idolatria e da impiedade dos reis da nação como um todo. Tendo em vista esse fato, os livros abordam o sucesso ou fracasso de cada rei, de conformidade com a sua fidelidade ou infidelidade a Deus e ao concerto. Esta perspectiva bíblica tinha por objetivo fazer com que os cativos repudiassem para sempre a idolatria, buscassem a Deus e cumprissem seus mandamentos nas gerações futuras. O livro de 1ª e 2ª Reis era originalmente um só livro, que continuava a narrativa de 1ª e 2ª Samuel. Os compositores do texto grego Septuaginta dividiram a obra em 3 e 4 reinos. 1ª e 2ª Samuel era o 1º e 2º reinos. O título Reis se deriva da tradução latina de Jerônimo, Vulgata, e é apropriado por causa da ênfase desses livros nos reis que governam durante este período. Esses livros começam a registrar os eventos históricos do povo de Deus, no lugar em que 1ª e 2ª Samuel interrompe. No entanto, o livro de Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. 400 anos em 47 capítulos. Ao contrário de 1ª e 2ª Reis, não uma narrativa histórica seletiva com propósito teológico. O autor, portanto, seleciona e enfatiza o povo, os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Em 1ª e 2ª Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. O Espírito Santo citado. 1ª Reis 18:12 contém a única referência direta ao Espírito Santo, onde é chamado de Espírito do Senhor. A palavra de Obadia lá indica que o Espírito Santo algumas vezes transportou Elias de um lugar para o outro. 2ª Reis 12:16. Percebe-se uma relação com Atos 8:39 e 40, em que se descreve Filipe como tendo uma experiência similar. 1ª Samuel 10:6-10 e 19:20-23. Aqui, a mão do Senhor se refere ao Espírito Santo, que dotou Elias com poderes sobrenaturais para realizar uma façanha surpreendente. Além dessas passagens, 1ª Reis 22:24 pode ser outra referência ao Espírito Santo. Esse versículo se refere ao Espírito do Senhor e pode indicar que os profetas compreendiam que o seu dom de profecia vinha do Espírito de Deus. Vê 1 Samuel 10:6-10, 19:20-23. Se essa interpretação é aceita, então estaria em paralelo com 1 Coríntios 12:7-11, que confirma que a habilidade para profetizar é realmente uma manifestação do Espírito. Divisão de 1ª Reis. 1ª Reis divide-se em duas partes principais. A primeira descreve o reinado do rei Salomão, capítulo 1:11. Os primeiros capítulos descrevem as circunstâncias que o conduziram ao reinado, capítulos 1-2, e sua oração por sabedoria para governar a nação, capítulo 3. Os 7 capítulos seguintes descrevem a ascensão de Salomão no âmbito mundial e apogeu de Israel e prosperidade. Paz, poder e glória, tudo durante os primeiros 20 anos do reinado de Salomão. Durante esse período, Salomão edificou e dedicou o templo de Jerusalém. Capítulo 6:8. Capítulos 11 descreve o segundo período de 20 anos do reinado de Salomão. Anos de sensualismo, de declarada poligamia, de idolatria, de desintegração dos alicerces da nação. Por ocasião da morte de Salomão, o caminho estava preparado para a divisão e declínio do reino. A segunda parte descreve a divisão do reino na época do filho de Salomão, Roboão, e os 80 anos seguintes do declínio político e espiritual dos dois reinos, com a sua sucessão a parte de reis. 12:22. Os personagens principais dessa metade do livro são os reis Roboão, no reino do sul, e Jeroboão, do reino do norte, rei Acabe, a sua perversa esposa Jezabel, norte, e profeta Elias, norte. 4 características principais distinguem 1ª Reis. Apresenta os profetas como representantes e porta-vozes de Deus diante dos reis de Israel. Judá, por exemplo,
Aías 1, 21, 29 e 40, 14, 18, Semaías, Micaías e principalmente Elias. Salienta a profecia e seu cumprimento na história dos reis. Registra numerosas vezes o cumprimento das profecias proferidas, por exemplo, 2 Samuel 7:3, 1 Reis 8:20, 2 8:20, 11, 29, 39, 12, 15, capítulo 13, 2 Reis 23, 16, 18. Reúne muitas histórias bíblicas bem conhecidas, por exemplo, a sabedoria de Salomão, a dedicação do templo, a visita da rainha de Sabá a Jerusalém, o ministério de Elias, especialmente seu confronto com os falsos de Baal no Monte de Carmelo. Inclui uma elevada soma de dados cronológicos sobre os reis de Israel e de Judá, cuja sincronização às vezes é muito difícil. A resolução satisfatória da maior parte desses problemas depende de reconhecermos os casos de prováveis reinados coincidentes, em parte com outros, de corregência de filhos com seus pais e de modo diferente de calcular datas iniciais do reinado de cada rei. O livro de 1 Reis e o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus declarou à sua geração que a grandeza da sua vinda e do seu reino ultrapassa a sabedoria, autoridade, glória e esplendor de Salomão e do seu reinado. Eis aqui que está quem é maior do que Salomão. Mateus 12:42. Além disso, a glória de Deus que encheu o templo de Salomão, quando foi dedicado, veio habitar entre a raça humana na pessoa de Jesus, o Filho unigênito do Pai. João 1:14. Já